E a gente vai, né, hoje a gente está com a proposta, né, de a gente falar uma outra coisa interessante, que respondendo a uma pergunta, né, que a gente tem alguns livros, né, que se referem ao capim-cidreira, né, como uma planta, um óleo essencial, né, que a gente não pode utilizá-lo quando tem glaucoma. E a proposta da gente foi fundamentar essa visão do porquê que a gente não pode utilizar esse óleo essencial quando a gente tem o caso de glaucoma. Aliás, não é só glaucoma, né? A gente tem uma hiperplasia prostática benigna também, que não pode ser utilizado o capim-cidreira. Então, a gente vai levantar uma série de questões, né? E a gente vai fundamentar, inclusive, com pesquisas científicas, né? Mostrando, né, a fundamentação dessa interação, né, dessa contraindicação, né, quando a gente pensa aí no capim-cidreira. Bom, a gente vai se propor, né, então, nessa terceira aula, né, de a gente falar um pouquinho sobre as cidreiras, e a cidreira, né, mas eu quero falar um pouquinho sobre as cidreiras, né, para a gente ter uma introdução, né. Então, a gente tem, vocês sabem que tem uma série de plantas, né, que são chamadas de cidreiras, né, e por quê, né, quantas que vocês conhecem, né. Eu sempre falo que eu já cultivei, né, 6 cidreiras diferentes, né. Então, a gente tem algumas outras, né, que ainda são chamadas de cidreiras, que eu não conheço, né. Então, a gente tem uma série de plantas, né, que são chamadas de cidreiras, e que tem um nome, né, por conta do aroma de limão, né, porque a palavra cidreira vem de citrum, né, que é limão, do latim, né, então a gente tem aí um cheiro cítrico nessas plantas que vão lembrar, por isso que são chamadas de cidreira, né. Então, são plantas aí que têm aroma de limão. Vamos conhecer alguns nomes científicos, né? Gilson, eu não sei de nome científico. Calma que eu já vou explicar, né? Então, a gente tem a Melissa officinalis, a gente tem uma plantinha, né, que ela não passa de 30, 40 centímetros, às vezes chega a 50 centímetros de altura. A gente tem a Lípia alba, que a gente tem aí a gente chamada também de cidreira de arbusto, né? Ela chega a ficar 1 metro, 1,5 metros, né, alguns ramos, né, que são em forma de trepadeira, né, eles chegam a também 2 metros, 2,5 metros. A gente tem a Cymbopogon citratus, né, aqui a gente está falando do capim-limão, do capim-cidreira, do capim-santo, né, é a planta mais famosa que a gente tem de cidreiras por aqui, né. Não é uma planta nativa, né, uma planta que veio da Índia, né, mas ela é muito conhecida por aqui, né, por isso que a gente tem. Eu gosto muito de capim-santo, né, porque as pessoas se referem, né, a essa planta como uma planta poderosa, né, quando a gente pensa aí nos chazinhos, né, as pessoas desde a infância, né, eram cuidadas, né, com capim-cidreira. A gente tem a Cymbopogon flexuosus, justo qual que é a diferença? A gente tem o capim-cidreira gigante e o capim-cidreira normal, a gente já vai ver fotos aí, né. E a Luísa citriodora, né? A citriodora, a erva Luísa, né? Também é chamada de citronela, né? Citronete, né? A gente tem vários nomes, né, ligados aí à palavra citron, né, que é limão. Também muito conhecida como erva Luísa. A gente já vai ver ela também. E a Eleonorus muticus, né? Que é o capim-cidreira de Santa Catarina, ou capim-cidreira brasileiro, né? Que é uma erva nativa por aqui, né? E etc. Né? Vamos conhecer as fotos, né? Então, aqui a gente tem a Melissa officinalis. Muitas pessoas vão dizer assim, Gilson, acho que esse daí é uma foto de hortelã. Tanto que as pessoas falavam que eu comecei a fotografar, olha que coisa legal, né? Fotografar encostadinho uma da outra, né? Vocês conseguem ver a diferença aí, né? Gilson, descreve para mim a diferença. A gente tem uma folha, né, que ela não tem pecíolo, né? Se a gente olhar na Melissa officinalis, a gente vê que ela tem um pecíolo do caulezinho, né? E quando a gente pensa na hortelã, esse pecíolo, ele é ausente, né? Então, a gente tem uma folha que a gente chama de sésio, né? O que é sésio? Não tem essa estrutura de ligação com a folha, né? A folha é direta no caule da planta, né? A gente vê que o serilhado é diferente, a gente vê que a folha é mais ovalada, né? Do que a própria Melissa officinalis. A gente tem uma folha que é macia, né?
E a folha da Melissa officinalis, ela é também áspera. E o aroma, né, a gente vai lembrar que o aroma de hortelã é bem característico, né? E o aroma da cidreira, né, da Melissa officinalis, tem um cheiro de limão, né? Então a gente vai lembrar da cidreira normal. Aqui nós temos a Lípia alba, né, a cidreira de arbusto, né? Então a gente tem as flores aí, né? A gente vê que as flores, elas saem na axila da folha. A gente tem uma folha também bastante serilhada, o caulezinho verde, né? E quando a gente tem o caule já maduro, ele fica marronzinho, né? Esse verde é difícil de quebrar, mas esse marronzinho é fácil de quebrar, né? Então a gente tem uma plantinha bem interessante também, chamada de cidreira, né? Cidreira de arbusto. Esse é o capim-cidreira normal, né? Que a gente conhece, o capim-santo, capim-limão, né? Chá de estrada, a gente tem uma série de nomes populares, né? Lembrar, né? Cymbopogon citratus. Muitas pessoas vão comprar óleo essencial e compram lemongrass, achando que é essa daqui. Não é essa, né? O lemongrass é o capim-cidreira gigante. Se vocês observarem a altura, né? Essa foto eu fiz, né? Uma foto encostado nela. Esse cidreira é mais alta do que eu. Ela tem mais de 2 metros de altura, né? Vocês com certeza nunca viram, né? Um capim-cidreira normal, né? Mais do que 1 metro de altura, né? 2 metros, impossível, né? Então a gente tem aqui o lemongrass, né? Uma das espécies do lemongrass. Eu ainda não conheço a outra espécie também chamada de lemongrass. Então essa é uma das mais comuns, né? Quando a gente compra como lemongrass. A Aloysia, até um tempo atrás, era a Aloysia trifila, né? Porque a gente tem em cada nó 3 folhas, por isso que até estou mostrando aí, né? A folha, né? E o caulezinho, né? Que depois ela passou a ser chamada de citrodora, né? Olha lá. Quando a gente fala de citron, é limão, odora é cheiro, né? Cheiro de limão. Então, a gente tem aí uma plantinha que tem também um aroma de limão. Muitas pessoas conhecem como verbena essa planta, né? Então, a gente tem aí a erva luísa, verbena, né? Limonete e assim por diante, né? Então, a gente tem alguns nomes dessa plantinha que também é chamada de cidreira, né? E cá está o capim-cidreira de Santa Catarina, né? A gente tem uma toceira, né, no meio da grama. Se vocês observarem, a folha da grama é estreita, né? E a folha desse capim-cidreira é muito mais estreito, né? O nome Eleonoros muticus quer dizer, né, são palavras africanas, né? Que dizem, né, que é grama sem corte, que significa, né? Grama sem corte. Então, a gente pega essas folhas, a gente passa a mão nelas, né? É bem gostoso, né, o manejo dessa planta, né? Se a gente lembrar do capim-cidreira, né? A gente passa a mão, ele corta a mão, né? Ao contrário, isso aqui é super gostoso a gente passar a mão, né? Ficar tocando ele, né? Só que observem a diferença, né? A gente tem aqui as folhas maiores, mais largas, né? É o capim-cidreira normal, a Cymbopogon citratus, né? E as folhas finas, a gente tem o Eleonoros muticus, né? Então, a gente vê aqui a diferença do tamanho das folhas, né? Então, a gente tem uma característica morfológica bem diferente, né? Um fio em forma de fio, a gente tem a outra, uma folha mais larga, né? Com nervuras longitudinais, né? Como se fosse uma folha de cana, de capim mesmo, né? Por isso que a gente chama de capim-cidreira também. Bom, quando a gente fala desta planta, né? Em especial, né? Do capim-cidreira, né? Da Cymbopogon citratus, né? Quando a gente fala de substâncias aromáticas, né, a gente tem uma substância aromática que predomina nela, né, que é o citral, né. Então, a gente vai começar a estudar um pouco, né, e a gente vai entender que essa planta essa substância chamada citral, a gente vai encontrar em várias plantas. E todas as plantas que têm essa substância chamada citral, né, a gente vai encontrar alguns cuidados especiais com ela. Então, hoje, o foco, né, vocês vão ver que a gente vai focar bastante nessa substância chamada citral, porque ela chega a 80%, 85% de presença no óleo essencial, né? Então, a gente tem aí uma substância em grande escala no capim-cidreira. Lembrar, né, que o citral, ele é, na verdade, composto de 2 isômeros, né? Quando a gente fala isômeros, né, a Célia gosta muito de falar, né, são duas moléculas, né, que são muito parecidas, né, e são espelhadas, né, então uma estrutura virada para um lado, outra estrutura virada para a outra, né,
o neral e o geranial. Então, quando a gente encontra neral e geranial em plantas, né, a gente sabe que compõe, faz parte, né, dessa molécula chamada citral, né. Então, no capim-cidreiro, a gente vai encontrar uma grande quantidade. E assim será o nosso foco, né, nessa substância. Falar um pouquinho sobre o citral, né? Então, o citral ocorre naturalmente como uma mistura de dois isômeros, né? E lembra, iso é igual, meros é partes, né? Então, a gente tem partes que são iguais, né? Que são geométricas, né? O geranial, ele tem outros nomes, também chamado citral A, como a gente tem o neral chamado citral B. A gente tem o E e o Z, né? Também citral, né? Ou a gente tem o alfa-citral e o beta-citral. São termos, né, que vocês podem encontrar nos livros, né, e muitas vezes não está explicado, né. Eu gosto dessas definições, que fica muito mais fácil da gente entender de que substância a gente está falando. Então, a gente tem muitos estudos já sobre essa substância. Então, citral A ou citral B, ou alfa-citral ou beta-citral. Cuidado, né? Então, o citral e os seus isômeros podem causar alergia e serem irritantes cutâneos. Gilson, de que grupo de substância faz parte o citral, né? Faz parte dos aldeídos, né? Então, se vocês quiserem anotar, né? Toda vez que vocês encontrarem lá o grupo dos aldeídos presentes num óleo essencial, mesmo que seja em pequenas quantidades, sei lá, 2%, 5%, 10%, né? De aldeídos, né, aldeídos terpênicos, a gente tem que tomar muito cuidado porque eles são irritantes de pele. Então, pele, mucosa, né, se a gente for passar, por exemplo, em lábio, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né, se vai passar no olho, ele vai arder muito, né, a gente passar em membranas, né, tomar muito cuidado, peles sensíveis, né, ele vai ser bastante irritante, né, o capim-cidreiro, depois a gente vai falar na diluição, logo a gente vai falar um pouquinho sobre a diluição de segurança, né? Porque ele é bastante irritante, né? Um cuidado de uso, então, o uso tópico dos aldeídos, né? Porque o citral faz parte desses aldeídos, né? Pode causar irritação, mesmo em pequenas quantidades, exige boas diluições, né? Podem irritar aí, mesmo que sejam boas diluições, quer dizer, uma diluição grande, né? A gente pode ter irritação, né? Então, pode irritar as membranas e as mucosas além da pele, né? Sobre a diluição, a gente tem aí uma referência, né? O Tisserand, não sei se vocês conhecem, né? É um aromaterapeuta, né? Muito famoso na França, né? Então, ele tem um livro, né? De 2014, que depois está na referência bibliográfica, né? Ele concorda lá com o padrão da IFRA, né? Que é a Associação Internacional de Fragrâncias, né? De que seja 0,6% de citral para evitar a sensibilização da pele, né? Então, olha que coisa interessante, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, que o óleo essencial de capim-cidreira, ele chega a 80% de citral, né? Se a gente pensar que 0,6%, né? A gente pode imaginar que a gente não pode usar, a gente teria que usar para questão de segurança, né? As diluições do capim-cidreira, abaixo de 1%, só para vocês imaginarem. Gilson, o que é esse 0,6%? Vamos pensar lá. Se a gente tiver, a gente geralmente usa como referência, né, nas diluições, 1%, né, equivale a 20 gotas. A gente sabe que tem muitas discussões, né, sobre essa questão das diluições. Alguns que querem vender óleo essencial vão dizer para vocês que são 37 gotas, que são 33 gotas, a gente acaba vendendo mais óleo, né? Quando a gente pensa na questão mais da segurança, vale a pena a gente seguir um pouco a referência da farmácia, né? Que a farmácia, 1 ml, a gente sabe que os gotejadores precisariam estar equilibrados, né? Eles precisam estar dosados, né? Mas eles não estão, né? Geralmente não estão dosados, né? Direitinho para dar lá 20 gotas, 1 ml. Mas a gente conta, geralmente, né? 20 gotas, equivalente aí a 1%, né? A 1 ml. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado, né? Se a gente pensar aqui, por exemplo, 0,6%, vamos imaginar que se seriam 20 gotas, né? Então, a gente teria aqui 12 gotas, né? 12 gotas em 100 ml de óleo, por exemplo. E a gente ainda pode encontrar irritação, só para vocês imaginarem, né?
É comum a gente passar o capim-cidreira num rosto muito sensível, né? Com diluições muito baixas e mesmo assim causar irritação. Então, aqui o conselho para vocês, né, em relação ao capim-cidreira use menos, em torno de 1%, que vai dar mais ou menos o que é 0,6% de citral, né? Então, a gente teria aí 20 gotas em 100 ml. Se ficou alguma dúvida, depois o pessoal pode perguntar essa coisa da diluição, a gente pode explicar, né? Um outro cuidado, né? Óleos essenciais ricos em citral devem ser usados, né, com cautela em doses orais, né, por diabéticos, né, que tomam medicamentos para controlar a glicemia. Vamos lá. Aqui ele está falando na questão da ingestão. Polêmica ou não, né? Eu gosto de colocar essas coisas, né? Porque na linha francesa, na visão francesa da aromaterapia, eles fazem a ingestão de óleos essenciais. Aqui no Brasil, nós sempre dizemos o seguinte: nós não temos óleos essenciais liberados na Anvisa para a questão da ingestão e para a questão da saúde. Então, se eu Gilson, terapeuta, indicar, né, a ingestão de um óleo essencial e der alguma encrenca, né, e a pessoa for hospitalizada, por exemplo, eu posso ser denunciado e eu posso ser processado. A maior parte dos óleos essenciais que são ditos, né, que podem ser ingeridos, né, eles são registrados na Anvisa como cosméticos. Se for liberado na Anvisa como cosmético não pode ser passado nem em mucosa. Quer dizer, do lábio para fora, por exemplo, né? Eu não posso usar do lábio para dentro. Ah, Gilson, passa aí na parte interna do lábio um óleo essencial. Se for liberado como cosmético, eu não posso indicar na parte interna, né? Então, tomar muito cuidado, né? Porque a gente, como terapeuta, né? Se a gente for recomendar a ingestão ou passar, por exemplo, numa mucosa, e der encrenca, depois você pode ser processado. Então, isso é uma coisa muito séria. Não é que não dá para ingerir. A gente teria que ter o quê? A gente teria que ter um óleo essencial liberado para a questão da ingestão, né, para ser utilizado para a saúde, por exemplo. E exige muitos testes, né, que as empresas geralmente não o fazem, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem alguns óleos essenciais que são liberados como aromatizante. Então, se ele é para aromatização, ele é usado na alimentação. E a gente não tem a gente não pode atribuir esse aspecto medicinal, certo? Só para vocês entenderem aí um pouco essa encrenca. Depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta relacionada, podem lá no final fazer a pergunta que a gente vai tentar responder se ficou alguma dúvida. Sobre a questão da fotossensibilidade, né? Então, a gente tem um estudo científico de 2003. A gente gosta de colocar as referências dos estudos científicos, né? Porque a gente vai fundamentando, né, toda a nossa fala a partir de estudos científicos. Então, o citral tem um claro potencial, né, para provocar sensibilização cutânea, embora haja debate sobre se algumas das reações ao citral podem ter sido causadas por irritação. Então, é uma sensibilização quando eu passo e vai para o sol, ou é fruto de uma irritação, né? A gente sabe que tem vários autores, né, questionando isso, e esse estudo ele questiona essa questão dessa utilização, né? Mas a gente sabe que a cidreira, ela pode causar sensibilização de pele, né? Assim, não se exponha, né? Não exponha a pele ao sol após a aplicação tópica. Gilson, quanto tempo, né? É bom a gente pensar, né, ao menos algumas horas, né? 6, 7, 8 horas, né, de cuidado. Ah, Gilson, eu vou para a praia. Eu diria para você, se vai para a praia, levar muito sol na pele, tome muito mais cuidado, né? Fique atento, né? Deixe lá uns 4, 5 dias sem utilização, porque pode queimar seriamente a pele, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Alguns estudos científicos, com alguns outros óleos essenciais que são fotossensibilizantes, deu encrenca até com 5 dias, né? Passando o óleo essencial. Então, a gente tem que sempre tomar um pouco mais de cuidado, ficar, no caso, 4, 5 dias, né, sem utilização desse óleo na pele, né, para você se expor ao sol, né? Principalmente quando a gente expõe, né, de forma intensa, né? Então, é um óleo com substâncias que provocam fotossensibilidade.
mais sobre o citral, né? Então, o citral em doses elevadas pode ocasionar retardo do crescimento fetal. Olha que coisa interessante, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Não utilizar o capim-cidreira na questão da gravidez, né? Aí a gente tem um retardo na questão do crescimento. Tem dúvidas em relação a isso? Tem algumas polêmicas ainda. Mas, em relação à questão do cuidado, em relação, se eu tenho ainda dúvidas em relação a estudos científicos, eu digo sempre, né? Tome uma medida mais de precaução, né? Então, aqui nesse caso, não utilize, né? Na gravidez. A gente vai ver que tem outras encrencas aí relacionadas com a gravidez. Não é só a questão do crescimento fetal, mas a gente tem também uma questão hormonal, que me parece que é essa questão do citral, né? Sobre esse efeito de potencializar, né, a ação da hiperplásica, né, da testosterona na próstata de ratos. Então, não se usa, né, o citral quando tem hiperplasia prostática benigna. Ainda não tem muita fundamentação sobre essa questão, né, não está bem claro, né, quais são os fundamentos dessa não utilização do citral na hiperplasia prostática benigna, né, quando está a próstata crescida, né, a gente não aumentada, né, a gente evita a utilização do capim-cidreira, né, do citral, né, nessas circunstâncias. Por quê? Porque em ratos faz aumentar o tamanho da próstata. Ainda não se sabe qual é o mecanismo que está relacionado, né, mas tem algum mecanismo relacionado. Então, aqui sobre o citral deve ser evitado em casos de glaucoma. Então, aqui já abre uma outra portinha que a gente está respondendo a essa questão do glaucoma, né? E na hiperplasia prostática benigna. Então, a gente tem aí dois casos, né, de contraindicação. A gente já vai explicar essa história do glaucoma, mas a hiperplasia prostática benigna a gente ainda não tem todo o mecanismo respondido. Ao menos a gente ainda não encontrou todo esse fundamento presente. A gente sabe que tem testes, né, que os estudos científicos mostram, né, que no caso do rato, a próstata aumenta ainda mais o tamanho, né, então a gente tem aí uma contraindicação, provavelmente aconteça a mesma coisa em homens, né. Outra ação, a substância citral possui ação semelhante à do hormônio estrogênio, então aqui a gente também tem ação, o quê? Ação hormonal, né? Então, é importante, né, que a gente entenda, né? Não é só a questão de comprometer o crescimento do feto, né? E a gente vai ver que tem outros problemas relacionados, né? Quando a gente for usar o citral na gravidez. Mas tem também essa ação estrogênica. Provavelmente, né, essa questão dessa ação estrogênica, né? Também esteja relacionada, né, com a questão do aumento da próstata. Mas é uma questão aí, é uma hipótese, né? A gente não tem aí ainda a confirmação que seja por conta dessa ação estrogênica, né? Então, a gente pode imaginar que o capim-cidreira, por incrível que pareça, também pode ser utilizado na reposição hormonal em mulheres, né? Quando a mulher entra lá na menopausa, a gente pode estar utilizando o capim-cidreira também, né, com essa ação estrogênica, né, para a reposição hormonal. Sobre a questão da toxicidade, né, então, toxicidade reprodutiva, né, o citral é uma substância teratogênica, né. Célia, o que é teratogênico mesmo? Gera o que mesmo? Ele provoca modificações extremas no feto, no embrião, deformações, ele forma teratogênico, ele muda a morfologia do embrião, então ele vai provocar inúmeras modificações, inúmeras alterações no desenvolvimento do embrião. Que o teratos, né, Célia, quer dizer monstruosidade, monstruosidade, né? Deformação, né? Então, isso. Gera deformações, né, no feto. Olha que coisa maluca, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Provavelmente esses testes foram feitos lá em ratos, né? Em animais, né? Mas é uma coisa séria para a gente, né? Se a gente pensar que um capim-cidreira pode provocar uma criança, né? Nascer uma criança lá sem braço, uma deformação da formação óssea, né, ou da deformação da coluna, que vocês vão ver que tem até
implicações na parte óssea, né? Então, a gente tem aí uma série de coisas, né, que a gente tem que pensar quando a gente pensa na utilização desse óleo essencial. Mas aqui a gente não está dizendo que uma gotinha de óleo essencial vai causar uma desgrama toda, né? A gente sabe que causa, né? Pode causar essa deformação nas crianças, no gestado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão de, se a gente for pensar num tratamento, né, de óleo essencial com capim-cidreira, né? Sua ação é inibir a síntese de ácido retinóico. Então, aqui já vem uma explicação, né, que a gente vai começar a fundamentar. Então, nessa inibição do ácido retinóico, ele vai afetar o desenvolvimento fetal, né? Para quem não sabe, né, o ácido retinóico é o que mesmo, Célia? Ele vai é um hormônio derivado da vitamina A. Então, ele é importante no desenvolvimento fetal, porque ele vai atuar como morfogênico, ou seja, ele vai dar a forma certa do embrião, né? Se eu não tenho essa no desenvolvimento, né? Ele vai influenciar a diferenciação celular. Por que diferenciação celular? Porque a gente sabe que quando o embrião começa a se formar, a primeira parte fundamental dessa formação são células exatamente iguais, umas às outras. Então, o processo do ovo, quando é fecundado, ele vai se dividir igualmente, né, por mitose, ou seja, de uma célula eu tenho origem de duas exatamente iguais, e assim por diante, de duas vai dar 4, 8, 16, e assim por diante, até formar uma mórula. O que é a mórula? É um monte de células que vai conter aí em torno de 9 milhões de células já, todas pequenininhas, porém, todas elas são íntegras, todas elas vão ter a informação genética do embrião que está sendo formado, certo? Só depois que essa mórula está chegando no útero, é que vai haver essa modificação, essa diferenciação morfológica. Então, cada grupinho de célula vai se transformar em estruturas que vão, em primeiro lugar, grudar esse embrião no útero, vai formar a placenta. Aí, depois dessa diferenciação, eu vou ter a diferenciação para o saco vitelínico, para a formação propriamente dita do embrião. E aí, a partir daí, a diferenciação vai ser formar esse novo embrião, certo? Então, continuando, né? Então, aqui a gente tem uma ação em câncer. Por que eu trouxe esse estudo? Ele é um estudo antigo, né, mas a gente vai ver uma coisa interessantíssima nesse estudo científico. Vamos olhar lá para ele, né? Então, um ensaio clínico experimental, 44 pacientes com câncer de bexiga, progressivo e descontrolado. Uso de 4 ml de citral diariamente. Aqui eles estão falando na questão da ingestão. Olha que coisa interessante para a gente pensar, né? Então, aqui foi ingerido o óleo essencial, né? E 4 ml. Se a gente está pensando aqui, são 80 gotinhas de óleo essencial de capim-cidreira, né? Eu faço a menor ideia, né? Devem ter dividido, né? Esse óleo essencial, né? Para ser dividido, para ser ingerido aí ser ingerido 4 ml. Mas olha os dados, né? Então, segurança de uso, né? Os resultados dos testes de função hepática não foram afetados pela dosagem de citral. O que eles estão dizendo aqui? Estão dizendo que eles foram lá olhar TGO, TGP, né? E outras enzimas hepáticas, né, que se estivessem presentes no sangue, né, teria tido uma lesão hepática, mas não foi afetado, quer dizer, não teve lesão hepática. E não houve evidência de depressão da medula óssea. Quer dizer, aqui ele está dizendo para a gente que não afetou, né, a parte óssea, né? Ele afeta a parte óssea quando a criança está em formação. Mas depois de formado, não afeta a medula óssea, né? Não afeta a parte óssea, né? Efeitos adversos, teve erupções cutâneas leves, que se desenvolveram em 4 pacientes, no rosto, né? Ou nos membros, né?
e foram considerados devido ao citral. Então, aqui mesmo na ingestão, olha lá, levou a problemas no rosto, né? E nos membros. Eles apareceram pela primeira vez de 2 a 5 meses, né? Após o início da terapia, e desapareceram quando a dosagem de citral foi reduzida ou descontinuada, né? Então, se foi tirado, né? Voltou ao normal. Ou se foi diminuída a dosagem, né? Uma coisa interessante, né? A utilização de 4 ml de óleo essencial todos os dias, né? Demorou 2 meses, né? Ou mais, né? Para surgir essa reação. 18 deles, por menos de 4 meses, usaram o citral. Quer dizer, podem ter sido, provavelmente, pessoas que faleceram, né? Lembra que era um câncer em progressão, né? Então, provavelmente, teve o falecimento dessas pessoas, né? 26 usaram o citral em uso interno, né? Por mais de 4 meses, né? E 6 dos 26 apresentaram regressão tumoral significativa ao longo do tempo. Olha que coisa interessante para a gente pensar, né? Então, a gente tem uma ação antitumoral, né? Do capim-cidreira. É claro que aqui, gente, eu trouxe como uma ideia, né? Que ideia é, Gilson? A questão da ingestão. E eu não estou dizendo para vocês que é para fazer essa medida. Eu acho que deveria ter um cuidado especial aqui. Mas trazer a ideia de que óleo essencial pode ser ingerido, porque aqui a gente pode imaginar 80 gotas, a gente não está dizendo que é uma gotinha, 2. A gente está falando 80 gotas, 4 ml, né, de óleo essencial. E sendo ingerido por, no mínimo, 4 meses, né? Então, a gente tem aí, né, ao menos 26 pessoas usaram por mais de 4 meses, né? Então, a gente tem uma coisa interessante nesse estudo para a gente olhar para ele, para a gente fazer, a gente pensar, né? Sobre toxicidade agora, o estudo de 2005. O óleo de Lícia cubeba é aromático extraído dos frutos frescos. Justo por que você está falando de Lícia cubeba? Porque a lícia, né, ela é rica em citral, né? Então, a substância principal também é o citral, né? É usado como intensificador de sabor em alimentos, como cosméticos e cigarros, né? Como matéria-prima na fabricação de citral, né? Então, por quê, Gilson? Porque ele tem muito citral, vitamina A, vitamina E, vitamina K, ionona, né? Metilionona e perfumes. E como antibacteriano e inseticida. A gente sabe que o citral, ele tem essa ação bactericida, né? E tem também uma ação viricida, tem uma ação inseticida. Então, a gente tem uma série de ações do citral, né? Os resultados indicam que a dose letal 50 oral é de 4.000 miligramas, né, por quilo de peso corporal. Olha aqui, ó, olha a brincadeira. O que é DL mesmo, Gilson? É dose letal 50. O que é isso, dose letal 50? Quer dizer que se eu tinha 10 ratinhos, né, nessa dosagem, 5 deles, dos 10, morreram com essa dose de 4.000 miligramas por quilo, né? A gente está falando de 4 gramas por quilo de peso corporal. E a dose letal dérmica, né? Acima de 5 miligramas quilo, né? Quer dizer, o que é essa DL50 dérmica, né? Quer dizer que se eu usar 5 gramas por quilo via pele, eu mato 50% dos bichos, né? E a concentração letal, 50 inalatória, desculpa, né? Ou seja, CL50, aproximadamente 12.500 partículas por milhão, tá? Tem que fazer um cálculo aqui para saber como é que, quanto que é isso em via inalatória. Mas olha que coisa interessante, mata tanto na ingestão, quanto no uso dérmico, e se a gente pensar no 4.000 para 5.000, né, quer dizer, 1 grama a mais, né? Na pele, olha que coisa interessante, né? Muitas pessoas acham que óleo essencial não funciona via pele. Ele funciona muito, olha lá, ele mata via pele também, como a questão oral, né? E mata também por inalação. Então, a gente tem aí uma coisa interessante para a gente pensar, né? É claro que aqui, gente, só para vocês imaginarem, né? Quando eu penso em dose oral que matou 50% dos bichinhos, né? Olha lá, 4.000, quer dizer, 4 gramas por quilo. Pensa lá, se eu pego uma pessoa com 50 quilos, né? Eu tenho que pensar em 4 gramas por quilo, né? Vai ser 40 gramas, vai ser uma dosagem violenta, né? Quer dizer, é um copo de óleo essencial, né? Para matar alguém, né? Então, a gente tem uma dosagem alta, mas que chega a matar
massa, né? Então, olha que coisa interessante para a gente pensar, né? Então, a conclusão dos pesquisadores conclui que o óleo de Lícia cubeba é levemente tóxico, né? Os resultados do teste de toxicidade genética do óleo de Lícia cubeba in vitro e in vivo foram negativos. Aqui quer dizer que não alterou, né, a parte genética, né? Não altera os genes, né? Não é genotóxico, né? Deu negativo tanto em vivo quanto in vitro. O citral, a gente tem mais 2 estudos científicos, 63 e 72, né? O citral, demonstraram que o citral produziu malformações em embriões de galinha quando injetado em ovos de galinha fertilizados, né? Então, os caras injetaram lá o óleo essencial dentro do ovo, e aí o que aconteceu? Deu má formação do embrião da galinha, né? Lá dentro do ovo. Quer dizer, o pintinho nasceu com deformações, malformações, né? Então, comprometeu a formação de alguma estrutura, a perna, a asa, o corpo em geral, né, deu alguma má formação. Então, a gente vê que tem, ele vai confirmando, né, corroborando, né, que a palavra correta, né, aquelas informações de que ele também é teratogênico, né? Então, a gente tem aí, no caso do embrião de galinha, ele deu má formação, então, ele tem uma formação teratogênica, né? O citral e o ácido retinóico, que a gente vai tentar responder essa questão aí, da questão da vitamina A, né, da comprometimento da vitamina A, e a questão da má formação, e a questão do glaucoma. Então, a gente tem um estudo de 91 e de 96, né? Demonstraram que o citral inibe a oxidação do retinol em ácido retinóico na epiderme do camundongo, né? E interfere na morfogênese do tecido e na produção de tumores. Então, olha que coisa interessante, né? Então, ele inibe, né, a oxidação do retinol em ácido retinóico, ele não deixa ter essa passagem, né, na epiderme do camundongo, e interfere aí no tecido, né, na formação de tecido, morfogênese, né, no jeitão do tecido, né, e na produção de tumores, né. Agora, citral e ácido retinóico, estudo de 2010. Vocês veem que estudos mesmo antigos, né, eles foram puxando, né, a estudos mais recentes, né. Então, a gente vai vendo que tem fundamentação, né, porque se não tivesse, o pessoal não teria pesquisado, né. Então, esse Lafontaine, né, e os pesquisadores e outros, né, em 2010, usou tecido de ovário fetal humano cultivado, né, e aplicou uma dose aí de 55 milímetros, né, de citral, né, que inibiu parcialmente o início da meiose. Acho que é isso que a Célia quer explicar agora, né, Célia? Posso explicar isso aí também. A gente viu que lá, no outro caso, de formação de monstrinhos, né, a gente usava a mitose, que é aquela divisão em 2 células exatamente iguais. Quando você fala em meiose, você está falando em células que vão gerar gametas, que vão gerar a reprodução, porque ele vai ser uma célula que é pela metade. Então, citando no ser humano, a gente tem 46 cromossomos, certo? Então, se eu tenho a meiose, eu vou ter células, os gametas, eles vão ter 23 cromossomos. Por quê? É metade da informação. Quando eu uno 2 metades de informação, o masculino e o feminino, eu vou ter uma célula completa, certo? Então, essa meiose é importante na divisão celular. É importante porque ele vai gerar os gametas, ele vai perpetuar a espécie, né? Não só no ser humano, a gente cita o ser humano porque a gente está tratando de ser humano, né? Mas todas as espécies de animais e vegetais, eles têm essa divisão, eles têm essa formação de divisão celular por meiose, para formar as células que vão gerar novos elementos, certo? Para perpetuar a espécie. Por isso que ele vai dar a teratogenia, né? Porque se os gametas estão divididos erradamente, eles não vão conseguir produzir um ser normal, ele vai ter uma deformação, certo?
sobre o estudo, né? Então, os pesquisadores observaram níveis aumentados do RNA mensageiro, né? Para a ADLH1A, né? No ovário humano, quando a meiose começou. E evidências de uma necessidade de sintetizar ácido retinóico, e assim sustentar a meiose. Então, o que ele está dizendo? Que houve uma mudança no RNA mensageiro, quer dizer, naquele que vai codificar a célula, né? E olha que coisa interessante, né? E por quê? Por falta de quem? Ácido retinóico. É essa a encrenca que está, né? É o capim-cidreira inibindo, né, a formação do ácido retinóico, né? Citral inibiu a enzima, a LDH, né, que é a aldeído desidrogenase, e impediu o aparecimento de células meióticas, né? Então, aqui, é esta enzima que ele inibe, né? Por conta da inibição do que mesmo? Do ácido retinóico, né? Então, ele inibe essa enzima que ela é importante, né, para o aparecimento dessas células chamadas essas células meióticas, né? Quer dizer, atrapalha a meiose, como a Célia estava explicando, né? Ação do citral, 2 estudos, 2016, 2020. Opa, a gente está chegando cada vez mais perto da gente, né, com estudos mais recentes, né? Então, demonstraram que o citral é o inibidor da síntese de ácido retinóico, bem como das ALDHs, né, que é as enzimas aldeído desidrogenase. Lembra, a aldeído desidrogenase é importante, né, na meiose. Então, se você inibe essa enzima, né, você vai comprometer a formação lá dos gametas, né? Então, o ácido retinóico, de novo, está aparecendo aqui na brincadeira, né? Agora, o citral e a formação óssea, que também parece uma coisa muito séria, né? Se a gente pensar, por exemplo, vou usar capim-cidreira na gestação, sei lá, um chá, né? Vou tomar chá de capim-cidreira todos os dias, né? Em vez de usar o óleo essencial. Tem esse mesmo problema? Tem, dependendo da quantidade e da dosagem, né? Se a pessoa descamba ali a tomar 1 litro de chá todo dia, na gravidez, né? Pode comprometer a formação óssea do feto, né? O estudo de 2011, né? Então, o citral e a cartilagem, olha lá, na base craniana do camundongo, em desenvolvimento, uma dose de 1 miligrama ml, né, de citral, causou uma redução na espessura da zona hipertrófica, né, e retardou a inibição do aumento do tamanho dos condrócitos, né, hipertróficos, né. Gilson, o que é condrócito, né? Citos é célula, né? Condro é cartilagem. Cartilagem. Então, a formação da cartilagem, né? Olha que coisa maluca, né? Ele comprometeu a formação da cartilagem, né? Também aumentou a morte celular programada dos condrócitos, quer dizer, acelerou a morte deles, né? Dentro da região da citose, né? Esfeno-occipital. Quer dizer, a formação do crânio, né, do camundongo, foi atrapalhado. Olha que coisa maluca é isso, né? Isso quer dizer o seguinte, quando ele fala em condrócito hipertrófico, ele está falando que é a célula da cartilagem que ela vai crescendo de tamanho por conta desse processo de diferenciação, tá? E esse aumento vai aumentando por conta da atividade metabólica. Isso é uma atividade importante para a formação da ossificação. Então, a gente tem que pensar assim, então o condrócito, que é cartilagem, vai se transformar em osso? Não, não tem nada a ver. Condrócito é uma coisa e osteócito é outra coisa. São 2 tecidos diferenciados. Só que quando o embrião está sendo formado, o esqueleto que está formando esse embrião é mais de 90% de condrócito, certo? Então, é necessário que seja de condrócito. Por quê? Porque esse embrião vai ter que nascer. Se ele já tiver uma ossificação já perfeita, ele não vai conseguir nascer, certo? Porque ele não vai ter como se movimentar dentro do canal do parto, tá? Não só no ser humano, mas em qualquer outro animal, tá? Então, por isso que é importante essa formação de condrócito, né? Agora, aumentou a morte desses condrócitos na região sincondrose esfenoceptal. O que é isso? É a cicatrização
dos ossos lá da base do crânio, né? E é importante que na base do crânio exista uma quantidade de cartilagem bastante grande, porque quando o embrião não, o feto vai nascer, quem nasce em primeiro lugar geralmente é o crânio. E se o crânio já estiver consolidado, ele não vai conseguir passar no canal do parto. O que vai acontecer? Esse crânio, ele vai, como é cartilagem, ele vai se moldar ao tamanho do canal do parto, tá? Aí que ele saiu, aí ele volta ao normal, certo? Por isso que quando a gente vê um recém-nascido, a gente fala, nossa, como que ele cabia dentro da mamãe, como que ele conseguiu sair, né? Daquele jeito ele não vai sair, é porque a cartilagem vai ajudar nessa conformidade do canal do parto para ele poder nascer. E essa sincondrose esfenoceptal é a última solidificação que acontece, porque ela é lá na base do crânio, e ela é responsável em crescer o crânio, tanto na juventude, né, como na adolescência. Na fase adulta, eu já tenho o crânio no tamanho normal e a face no tamanho normal. Então, é necessário que seja essa cicatrização retardada por conta da formação, tanto do crânio quanto da face, para crescer o indivíduo, certo? No tamanho normal. Então, aqui observar, né, Célia, que essa substância chamada citral, que tem no capim-cidreira, dá uma má formação na base craniana. Então, tem que tomar cuidado, né? Olha o comprometimento que a gente tem com um olhinho essencial, né? Muitas pessoas... É por isso que, às vezes, a gente vê casos de crianças que nascem com essa cicatrização já praticamente solidificada. É difícil na hora do parto, tá? E é difícil para que o órgão cresça, né? Porque o encéfalo da criança, é claro, é pequeno, ele vai ter que se expandir. E se o crânio já estiver solidificado, ele não tem como se expandir, certo? E aí dá as alterações, as deformações que a gente, há alguns casos, a gente já teve notícia de acontecimento. Então, um outro estudo, né? Então, citral também relacionado ao ácido retinóico, né? Então, tem essa relação. Então, demonstraram que a administração in vivo de citral, biomimetizando, né, a hipovitaminose A, quer dizer, se eu dou citral, eu vou causar uma diminuição da vitamina A. Falta de vitamina E. A hipovitaminose, né? A. Causou restrição, retardo da condrogênese craniana e a osteogênese. Olha que coisa maluca, né? Então, atrapalhou tanto na formação da cartilagem quanto da parte óssea, né? Porque osteogênese, né? Gênese é formação. É formação do quê? Do osso. A formação da parte óssea, né? Condrogênese, né? Condro é cartilagem, gênese é formação. Então, ele atrapalhou, né? Restringiu, né? E retardou a formação tanto da cartilagem quanto a formação da parte óssea craniana. Olha que coisa maluca que é isso, né? E quando a gente pensa nessa ossificação, a gente fala, poxa vida, se o esqueleto da criança era todo quase de cartilagem, como que vai aparecer o osso? No centro do osso, né, na parte mediana do osso, da formação, porque o osso já vem no formato, é todo de cartilagem, mas ele já tem o formato do osso. E na parte mediana começa a formação dos osteócitos. Então, os osteócitos vão crescendo e vão destruindo a cartilagem. Ele vai crescer até sobrar uma parte de cartilagem que vai formar na criança, né? A cartilagem articular, que vai ficar sobre a cabeça do osso para fazer a articulação almofadada, né, com a cartilagem articular. E aí o osso todo vai se transformar em osso, em osteócito. O que era condrócito
vai ser diminuído os condrócitos e vai aumentar os osteócitos para formar o osso do esqueleto já endurecido. Sobre o citral, então aqui tem o citral, e aí vem o nome técnico do bichinho, né? 3,7-dimetil-2,6-octadienal, né? Então tem até a fórmula do bichinho, né? A gente tem carbono, hidrogênio, oxigênio, né? É um aldeído versátil e altamente reativo, e um inibidor bem conhecido da RAL-DNA, né? Que é a retinal-aldeído desidrogenase. Olha lá. Então, ele, além de inibir a aldeído desidrogenase, ele também retrai, né, inibe, né, essa outra enzima, que é a retinal-aldeído desidrogenase. Então, a gente tem duas enzimas sendo inibidas, né, e a gente sabe que essa inibição dessas enzimas vai comprometer, né, então, a formação da parte óssea e comprometer a formação da parte da cartilagem. Fontes de citral, né? Então, aqui, nesse estudo, né, ele vai contar para a gente que é encontrado principalmente como composto de óleos essenciais de muitas plantas. Aqui ele cita a murta limão, a melissa officinalis, a lícia cubeba, etc. Aqui você pode colocar capim-cidreira gigante, capim-cidreira normal, a gente vai encontrar em outras plantas, a gente encontra também citral em grande quantidade. Aí vai descrever a ação do citral, né? Então, o citral realmente interfere no desenvolvimento fisiológico de uma variedade de organismos, causando muitos desvios da norma. Quando a gente fala desvio da norma, então a gente vai imaginar, por exemplo, na questão lá da teratogenicidade, né? Então, a monstruosidade, a deformação do feto, né? Como inibição da odontogênese, isso aqui é interessante, né? Porque, olha lá, ele atrapalha, inclusive, a formação da dentição do camundongo. Modificações do padrão de membros de anfíbios, né, em regeneração. Então, se o anfíbio perdeu lá um membro, né, perdeu uma parte, né, e ele está recuperando, ele atrapalha essa regeneração. Anormalidades na formação do túbulo neural, que isso aqui é muito sério, né, e hiperplasia da próstata em ratos, né? Então, olha quanta relação que a gente tem, né, em relação ao citral. Isso mostra para a gente bem claro, né, que se você for brincar com óleo de capim-cidreira na gestação, né, você pode causar um strike, né? Então, é importante, né, que a gente tenha essa noção. Inclusive, né, na hiperplasia prostática benigna nos ratos, né? Quer dizer, no aumento do tamanho da próstata. Aqui ele não relaciona, né, se é essa inibição dessas enzimas, né, se está relacionado. Então, a gente levanta uma questão, por que tem essa hiperplasia prostática benigna, né, que faz com que aumente o tamanho da próstata, né? A gente ainda está pesquisando, né, para a gente ver se a gente encontra alguma explicação, né? Conclusão, a administração experimental controlada de citral e anticorpo anti-BMP4, né, em camundongos prenhas, né, afeta transitoriamente o curso do desenvolvimento da osteogênese, né, craniana e da dentinogênese, né, nos fetos. Então, aqui atrapalha tanto no desenvolvimento do crânio, quanto na formação da parte do dente, né. E aí vem comentário do estudo, então, doses maiores, né, que 6 ml grama, né, máximo não declarado, resultaram, né, em retardo transitório na formação craniana fetal, normal, e desenvolvimento dentário. No entanto, nenhum efeito perceptível foi aparente na idade adulta, né, quer dizer, eles não conseguiram ver depois se tinha atrapalhado mesmo essa formação, né, se tinha permanecido, né? Os autores concluíram que o citral é seguro para o público nessas doses, né? Quer dizer, eles não falam muito de dose aqui nesse estudo, né? A gente que elaborou a apresentação, e aqui a gente tem as referências, né, que a gente estudou, né, para formar essa apresentação. E aqui vocês vão ter uma série de referências bibliográficas, né, de óleos essenciais, se vocês quiserem pesquisar, olhar, observar, né, importante. A gente tem, além disso, né, as referências dos estudos científicos, que eu vou mandar também para vocês. A gente tem o DOI e a gente tem o link, né, do estudo. Então, tanto por um quanto por outro, né, vocês conseguem acessar os estudos, né.